aí a suinícola, tá. Então aqui também tem, ó, peru, postura, enfim, que é tudo muito semelhante. Então o que que acontece, a gente tem empresas que produzem material genético, tá, aqui onde eu tô opa, aqui onde eu tô passando o mouse, tá. Então a gente tem os locais onde produzem material genético. Falando de suinocultura, a suinocultura também teve uma evolução muito grande ao longo dos anos, na questão de genética, tá? A gente vai falar um pouco mais a fundo disso amanhã, né, especificamente sobre raças e melhoramento genético, mas eles também produzem aí, material genético, tá? A gente também tem uma fábrica de rações central, tá? Então a produção de suínos também, a grande maior parte dela, ela é, estruturada em integrações, tá? Vocês lembram lá o que que é uma integração? Lá do frango de corte, da matriz, enfim, tem o local onde é produzida a genética, que as empresas compram, aí tem o local onde esses animais são criados, né, tem uma fábrica de rações, que produz a ração para toda aquela integração, tem os produtores, né, que vão ter as granjas de criação, e a gente vai ter um frigorífico ali para fazer o abate desses animais, né, e o mercado que comercializa, tá. Então, vamos falar da suinocultura nacional, e internacional a partir de agora. Então, esses dados que eu vou trazer aqui para vocês, pessoal, nesses próximos slides, são dados que eu tirei do último relatório da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, então o relatório de 2025, que traz os dados, né, do ano de 2024, tá? Então são os dados mais atualizados que a gente tem, falando de suinocultura, tá? Então aqui, ó, pessoal, o consumo, né, per capita, então quer dizer por pessoa, né, de aves e suínos aqui é junto, tá, pessoal? Somando tudo que foi consumido por pessoa no Brasil em 2024, né, tanto aves quanto suíno junto, chega a 80 quilos por pessoa, tá? Então isso significa que cada brasileiro consumiu cerca de 80 quilos de alimento provenientes da produção de aves e suínos, tá? E falando da carne suína, então, a gente tem aqui, ó, 18,6 quilos por pessoa, tá? Então, cada brasileiro, numa média geral, claro, teve gente que comeu mais, teve gente que comeu menos, mas na média geral, a gente tá aí em 18, pouco mais de 18,5 quilos por pessoa por ano de consumo de carne suína, tá? A produção brasileira, ela foi de pouco mais de 5,3 milhões de toneladas, tá? Gerou mais de 56 bilhões de reais para o Brasil, tá? E teve um pouco mais de 1,3%, 1,3 milhões de toneladas que foram exportadas, que foram vendidas, tá? Gerando 3 bilhões de reais para o Brasil no ano passado. O Brasil hoje ele é consolidado como o quarto maior produtor de carne suína no mundo e o quarto maior exportador, tá? 25,5% da produção ela é destinada ao mercado externo, então exportado, né? E aí aqui a gente consegue ver uma área que dá para a gente aumentar, né? Tem mercado aqui para que a gente consegue aumentar, tá? E o consumo per capita, como eu falei para vocês, 18,5 quilos por pessoa por ano. Então, falando aqui, ó, pessoal, sobre o consumo per capita. Sempre quando tem per capita, pessoal, significa que é por cabeça, tá? Então, por habitante. Esse gráfico aqui traz a série histórica. Então, o que que isso quer dizer? Dos últimos 10 anos. Se a gente for pegar ali, ó, 2014, foi consumido 14,7 quilos de carne suína por pessoa no Brasil, tá? E se a gente olhar agora em 2024, a gente vê que ele faz uma curva crescente, tá?
em alguns anos teve uma leve diminuição, mas ele voltou a aumentar. Então a gente vê aqui, ó, que a carne suína, ela é muito buscada no mercado e tem área, né, isso significa que tem área para a gente atuar e área para expandir cada vez mais a produção de suínos no nosso país. Aqui também é a série histórica, mas aí trazendo a produção brasileira de carne suína. Isso aqui, pessoal, que está no gráfico, é em milhões de toneladas, tá? Então é muita coisa. Se a gente notar aqui esse gráfico também, a gente vê que tem uma curva crescente, tá? Ou seja, ele vem crescendo, a produção de carne suína vem aumentando de ano a ano. Aqui a gente não viu baixa em nenhum momento, ela sempre vem aumentando, tá? Se a gente comparar aí, ó, de 2023 a 2024, a gente produziu 200.000 toneladas a mais do que 2023, tá? Em 2024. E isso vem aumentando a cada ano. E o porquê que eu trago esses gráficos aqui, por que a gente está falando, né, da produção de carne suína aqui, o que me interessa para mim como médico veterinário, saber que vem aumentando a produção, né? Primeiro, para conhecimento, né? A gente tem que ter conhecimento da área e também para ver que cada vez mais está aumentando a atuação aqui, né? Abre a área de atuação para nós médicos veterinários. Então, assim como na produção de aves, a produção de suínos também precisa de profissionais veterinários para cuidar toda essa parte aí, desde o início, né, que a gente vai ver ali de reprodução, produção genética e tudo mais, até o abate desses animais, a inspeção. Tem gente com o microfone ligado. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Nadine, tu consegue fechar o microfone, por favor? Então, tu consegue mutar pra mim que o meu notebook deu um. Ficou tela preta e eu não sei consertar. Tá, peraí, deixa eu ver se eu consigo. Aí, feito. Então, o que que acontece, pessoal? Precisa da atuação do médico veterinário, tá? Na produção de suínos. Se a gente vê que a produção ela está aumentando a cada ano, significa que abrem-se novas vagas e novas oportunidades cada vez mais. Então, cada vez mais a gente tem área de atuação, tá? Aqui, pessoal, esse gráfico aqui é um gráfico que traz a quantidade de cabeças, né, de matrizes na série histórica, então dos últimos 10 anos, tá? As matrizes aqui, pessoal, são as mães dos leitões que vão se tornar carne um dia, tá? Então a gente também tem a produção aí de matrizes, assim como tem lá nas aves, tá? Então a gente vê aqui, observando esse gráfico, falando de matriz, pessoal, a gente vê que teve uma queda, tá? Ali em 2017, 2016, 17, aí 18 deu uma melhorada e voltou a cair até 2020. E de 2020 para cá, a gente vê que aumentou, né? A gente tem um gráfico aqui crescente de 2020 até 2024, que cresceu, que aumentou a quantidade de matrizes. E alguém sabe me dizer o porquê da importância desse gráfico aqui? Por que que é importante a gente ver que está aumentando a quantidade de matrizes em produção aqui no Brasil? Isso significa o quê? Eu Tá acredito que aumentando. seja mais novos produtores, está tendo mais matrizes, mais gente está produzindo. Também. Quem mais que ia falar aí? Tá aumentando a necessidade de leitões? Precisando de mais leitões? Exatamente, né? O Então, consumo da carne aumenta, daí precisa de mais. perfeito. Vocês veem que os gráficos eles estão todos conversando um com o outro, tá? Então a gente vê que aumentou a quantidade de matriz. O que que a matriz produz? Leitão, tá? E os leitões vão produzir carne no futuro.
Então, se a gente viu lá no gráfico que o consumo médio de carne suína ele vem aumentando de ano a ano, então isso precisa, né? É uma demanda crescente, então a gente precisa produzir mais. E para que a gente consiga produzir mais, a gente precisa ter mais matriz no campo, tá? Então, Pro, e por que que se deu essa queda em 2020? Será que foi a pandemia? pode ser, tá, pessoal? Desculpa a minha voz, eu tô bem rouco. Ontem de noite eu me empolguei na aula de patologia, falei muito e fiquei rouco. Pode estar relacionado à pandemia, tá? Pode sim estar relacionado. E está relacionado também à baixa dos investimentos na suinocultura nesse período de tempo aí, de 2017 a 2020, tá? Então, teve uma queda muito grande aí no consumo, né? E aí acabou elevando o preço também das mercadorias ali, né? Da carne no mercado, e aí o consumo diminui. Se o consumo diminui porque está muito caro, não adianta o produtor manter um monte de matriz. E aí eles acabam abatendo essas matrizes e diminui a produção de leitões, né? A lei da oferta e demanda, né? Então, depois ali de 2021 em diante, voltou a aumentar aqui, né? E a gente já chegou aqui nos últimos 10 anos, 2024 foi o ano que mais teve matriz, então mostrando aí que a produção de suínos foi a maior, né, em 2024 dos últimos 10 anos, tá? E aqui, pessoal, é um gráfico bem importante, né? Importante no contexto nacional, né, do Brasil e também para nós, médicos veterinários. Então, aqui, o valor bruto gerado pela suinocultura no ano de 2024, ela foi de mais de 56 bilhões de reais para o país. Então, é uma grana muito alta, né? Para vocês verem como tem impacto a suinocultura nas finanças do país, tá? Então, tanto aves quanto suíno são duas áreas, assim, ó, por isso que eu falei para vocês desde o início, lá da nossa disciplina, que produção de aves e produção de suínos são as áreas que mais empregam o médico veterinário e que mais pagam bem. Por que eles conseguem pagar bem, pessoal? Né? Melhor do que as outras áreas? Porque gera muito dinheiro, tá? São ciclos muito rápidos e gera muito dinheiro. Então, isso consegue ser melhor distribuído entre os profissionais e tudo mais, né? E ao mesmo tempo que gera muito dinheiro, a gente consegue fornecer para o consumidor lá no mercado um produto com um baixo custo. Se for comparar, né, a carne de bovino, por exemplo, ela é mais barata, tá? E ela é tão nutritiva quanto. Aqui, pessoal, é o gráfico que mostra o custo médio de produção. Então, a quantidade de reais por quilo de peso, tá? O quanto custou para produzir cada quilo de carne. E aqui, pessoal, a gente vê, esse gráfico ele é bem importante e bem interessante da gente ver. Ao mesmo tempo que a gente aumentou a produção em 2024, que tem mais matriz, a gente vendeu mais carne e tudo, o custo para produzir 1 quilo de carne ele diminuiu. Teve uma queda bem grande, tá? Então, ele está em torno de R$ 5,90 para produzir 1 quilo de carne de suíno. Então, a gente conseguiu aumentar a produção e diminuir os custos, tá? Então, isso é o que deveria sempre acontecer, tá? Então, a suinocultura passa por um momento aí, né? A suinocultura brasileira é um momento muito bom, tá? E o que isso impacta, né, pessoal? Impacta que o produtor vai lucrar mais, a indústria vai lucrar mais e diminui também os custos, né, o valor da carne no mercado. E aí o que acontece? O consumidor final vai acabar comprando mais carne, o que eleva
a demanda de mercado, né, acaba comprando mais, e aí também estimula, né, a produção de suíno nas granjas. As granjas acabam produzindo mais para atender essa demanda e a roda vai girando, tá? E aqui, pessoal, eu trago para vocês, então, o abate de suínos por unidade federativa em 2024, tá? A quantidade de suínos produzidos por estado, tá? Então, a gente vê aqui, ó, que no total, no Brasil, ano passado, foram produzidos 46,6 milhões de suínos, tá? E mais uma vez, a gente vê aqui, ó, os estados da região sul, como se destacando como os principais produtores. Então, a gente tem Santa Catarina como o principal produtor, que produziu aí quase 33% de todo a produção aí no Brasil, tá? O que dá em torno de 15,4 milhões de suínos produzidos no estado de Santa Catarina. O estado do Paraná produziu 9,6 milhões, o que corresponde a quase 21% da produção. E o Rio Grande do Sul, quase 20% também, então 9,1 milhões, tá? Então a gente vê aqui, ó, por que é importante a gente ver esse gráfico e a gente vê que na região sul teve a maior produção aqui, a maior porcentagem de produção de suínos, porque são os estados aqui, né, é a região onde a gente mora, onde a gente reside, né? Então a gente vê que a gente não precisa ir muito longe para a gente atuar. A gente tem uma cadeia suinícola muito forte aqui nos estados da região sul, tá? Então, pessoal, destino da carne suína produzida no Brasil, tá? O que acontece? A gente tem aqui, ó, quase 74,5%, né, de toda a produção, ela fica dentro do Brasil, tá? Então, 74,5% da produção, ela fica no mercado interno. E a gente tem 25,5% da produção que ela é exportada, tá? O que isso significa, pessoal? Que a gente tem uma área muito grande aqui para a gente conseguir se desenvolver, tá? Só um minutinho, eu preciso responder a Sui aqui bem rapidinho. Desculpa, pessoal, vamos voltar então. Então, pessoal, a gente vê que apenas 25% de toda a produção do Brasil ela é exportada, tá? E a gente consegue agregar muito mais valor na carne suína quando ela é vendida para fora, tá? Então a gente vê aqui que a gente tem um campo para crescer muito grande. Então a gente deve sim atender a demanda do país, né? Que ela é grande, mas a gente consegue expandir isso aqui cada vez mais e conseguir produzir mais para exportar mais. E quando a gente exporta mais, isso gera mais dinheiro, mais lucro para o Brasil, tá? E consequentemente para toda a cadeia produtiva. A gente tecnifica ela muito mais, a gente tem mais investimento para tecnificar, para produzir cada vez mais, né? Produzir mais e com mais qualidade, tá, pessoal? Então, tanto de forma quantitativa quanto qualitativa. A qualidade, ela é muito importante, tá? Inclusive, a qualidade, né, é o principal que é avaliado aí pelos países que compram do Brasil, tá? E se a gente tem campo aqui para a gente aumentar cada vez mais isso, pessoal, para exportar e gerar mais lucro para o país, tem também mais área aqui para a gente atuar como médico veterinário, tá? Aqui, pessoal, falando da produção mundial de carne suína, tá?
Então, já falei para vocês que o Brasil ele é consolidado hoje, né, já há alguns anos, como o quarto maior produtor de carne suína no mundo, né, e o quarto maior exportador, tá? E falando aí, né, de quarto maior exportador, vocês imaginem se a gente consegue expandir esses mercados e vender cada vez mais, a gente pode se tornar aí, quem sabe, né, num futuro, o maior exportador de carne suína do mundo, tá? Na frente do Brasil, o que que a gente tem? A gente tem os Estados Unidos em terceiro lugar, como maior produtor de carne suína no mundo. Em segundo lugar, a gente tem a União Europeia, tá? E em primeiro lugar, a gente tem a China. A China é o maior produtor de carne suína do mundo, tá, pessoal? E além dela ser, esse é um ponto bem importante, a China, apesar dela ser o maior produtor de carne suína do mundo, toda essa carne que ela produz dentro do país, ela ainda não consegue atender a demanda do próprio país, porque é um país que tem muita gente, né? Uma população muito grande, e aí, inclusive, a China é um dos principais compradores de carne suína do Brasil, tá? E aí, pessoal, a gente vê aqui, né, que as exportações brasileiras da carne suína, elas aumentaram bastante. Então, a gente vê esse gráfico aqui, ó, os pontinhos mais clarinhos são relacionados ao volume, tá? Relacionado aí a 1.000 toneladas, a cada 1.000 toneladas. E a receita é o quadradinho mais escuro, né? Em milhões de dólares aqui, tá? Então, a gente vê que tanto a quantidade, né, de volume exportado, quanto a receita produzida, ela vem aumentando, tá? Então, a gente vê aqui um gráfico crescente, né, mostrando aí que a produção de suínos, ela vem aumentando cada vez mais. E aqui, né, pessoal, mais uma vez mostrando então para vocês, né, aqui relacionado às exportações por unidade federativa. Então, quais estados que mais exportaram, que mais venderam carne para fora do país, tá? Para outros países. E mais uma vez a gente tem aqui os 3 estados da região sul, né? Que representam 90,4% das exportações brasileiras de carne suína. Então, Santa Catarina em primeiro lugar, em segundo, Rio Grande do Sul e em terceiro, o Paraná. Todos os outros estados aí juntos, né? Depois a gente tem Minas Gerais e Mato Grosso com 2,2 e 2,8%, né, das exportações. E todos os outros estados que não estão pintados aqui no gráfico, eles correspondem a 4,5% das exportações. Então vejam aqui, né, mais uma vez falando para vocês, tem muita área de atuação na suinocultura, tanto nacional quanto aqui na nossa região, principalmente na nossa região. Então, quem tiver vontade de trabalhar com essa área, não precisa ir muito longe para conseguir atuar, tá? E aqui, pessoal, então, né, mostrando para vocês as regiões aqui do mundo, né, para onde que o Brasil vende a carne suína, tá? Então a gente tem aqui, ó, como principal comprador, lembrem que eu falei para vocês da China, que era um dos principais compradores de carne suína do Brasil. A China é o segundo maior importador da carne suína do Brasil, tá? Então a gente vende ali para a Ásia. A Ásia como um todo, ela é o maior comprador de carne suína do Brasil. Então, mais de 60%, aí quase 64% de toda a carne que a gente vende no mundo é destinada para o mercado asiático, tá? Tendo a China aí como o segundo maior comprador, né, dentro da Ásia aí da carne suína do Brasil, tá? Depois a gente tem então aí a América, né? Então, como comprador, na América de uma maneira geral, na América do Norte, Central e do Sul, aqui como o segundo maior continente aí segundo maior importador, né, de carne suína do país. Depois a gente tem a África, né, Oriente Médio, Europa e a Oceania também, né? Então a gente consegue vender aí
para quase que todos os países do mundo carne suína. Porém, tem um mercado aí que a gente poderia abrir, que é a União Europeia, tá? A União Europeia, ela não compra carne suína do Brasil, tá? Então, é um desafio que a gente tem aí para conseguir mercado nesses países da União Europeia, tá? Então, o governo aí, né, há muitos anos, vários governos vêm tentando abrir esse mercado, que seria um mercado muito importante, né, mas até agora não foi conseguido abrir mercado aí para vender carne suína para a União Europeia, tá? E falando sobre o tipo de produto que a gente vendeu, pessoal, 87, quase 88% da carne vendida, né, dos produtos suínos vendidos, eles foram cortes de carne, tá? Então, a carne não é muito processada, né? O animal abatido, feito os cortes e vendidos, tá? Depois a gente tem aqui a venda de miúdos, tá? O que seriam miúdos? Rim, coração, tá? Os órgãos internos dos animais que são vendidos. Depois a gente tem a gordura, né? Também o suíno, né? Um importante produtor de gordura, né? A gente vai discutir sobre a produção de gordura também ao longo da aula e das próximas aulas, principalmente na aula de amanhã, tá? Produtos industrializados foi muito pouco, tá? Não chegou a 1%, tá? E aí aqui, quando a gente olha esse tipo de gráfico aqui, a gente vê que é uma área que a gente tem aqui que é importante, né? Que é uma área que a gente ainda consegue melhorar. Por que seria importante a gente aumentar a quantidade de venda de produto industrializado? Porque a gente agrega valor, tá? Então, quando a gente vende um produto já industrializado para os países, para ele não ser industrializado lá, a gente acaba ganhando mais, a gente agrega valor e aumenta a receita, tá? E a gente tem aqui, ó, também tripas e cerdas, né, pessoal? 0,33%. Alguém saberia me dizer para que serve, pessoal, a comercialização aí de tripa suína dos Seria para intestinos? linguiça, né? Linguiça, paio, calabresa, acho que tanto a industrializada quanto essas comuns, assim, né? Mais simples. Ótimo, para fazer embutidos, tá? Para fazer embutidos, né? Todos esses que a Giovana citou aí, né? A gente precisa da tripa suína, é feito com a tripa suína. Então, é o intestino do suíno, né? Ele é preparado, né? Industrializado ali, é feito todo um tratamento, né? Para ele ser utilizado, tá? E agora a gente vai falar sobre a atuação do médico veterinário na suinocultura. Então, o que o médico veterinário, em que pontos que o médico veterinário vai atuar na suinocultura? Na extensão, tá? Então, mesmos princípios ali relacionados à extensão de aves, mesmos princípios ali da extensão de aves, tá? Então, faz essa ponte entre o produtor, né, e a empresa, a integradora, tá? Cuida do manejo, né? Então, auxilia aí os produtores na questão do manejo desses animais, na sanidade, né? O controle aí sanitário desses animais, garantindo a saúde, garantindo o bem-estar desses animais também, né? Para a produção aí de um produto de qualidade, né? Livre de doenças, tá? A produção, né? Como um todo, tá? Então, o médico veterinário atua aí desde o início lá do melhoramento genético dos animais que vão ser utilizados para a reprodução, passa aí pela reprodução, pelas UPLs, UPD, né, que é a unidade produtora de leitões, que a gente vai ver, a unidade produtora de desmamados, na fase de terminação,
né, em todo o bem-estar e produção aí desses animais, e também na indústria lá, né, cuidando tanto do bem-estar desses animais no abate, quanto na inspeção do produto final. Sem falar que o médico veterinário, na cadeia de suínos, ele também pode atuar na parte de gestão, tá? Então, gestão de pessoas e da indústria, tá? Então, os gerentes das integradoras, das áreas ali, enfim, a grande maioria deles são médicos veterinários, porque tem que entender do contexto geral de toda a cadeia produtiva, de como é que funciona, tá? Para conseguir gerenciar toda essa cadeia. Trabalha também na questão de reprodução, né? A reprodução em suínos, ela é de extrema importância. A gente vai falar sobre prolificidade, né? Então, a quantidade de leitões produzidos, né? A gente quer que nasça cada vez mais leitões por leitegada, né? Por gestação aí nas fêmeas suínas, né? Então, é muito importante o médico veterinário na atuação reprodutiva aqui dos suínos. E na indústria, como eu comentei já com vocês, né? Desde do bem-estar desses animais quando eles chegam para o frigorífico, para o abate, quanto no todo o processo do abate, né? E produção aí, geração do produto final, né? A inspeção. Eu queria que agora vocês me dissessem aqui, ó, vocês abrissem o microfone e vocês olhassem para essa imagem que tem aqui e digam para mim pontos que vocês acham que são críticos aqui dentro da produção de suínos e que o médico veterinário pode atuar. Olhando para essa imagem aqui. Baseado no que a gente já estudou com aves, pessoal, que é muito semelhante. Sanidade, o canibalismo, porque eles são muito curiosos e daí às vezes arranca o rabo e tem que fazer sutura. Ótimo, o que mais? Por que da sanidade? Tem muito ou pouco suíno alojado dentro dessa granja aqui, dessa foto? Eu acho que tem bastante. É bastante, né? Assim como é dentro de um aviário, tá? E falando em sanidade, pessoal, se entrar uma doença aqui dentro dessa granja, ela vai se espalhar rápido ou lentamente, será? Bem rápido. Bem rápido, né? Principalmente as doenças que são transmitidas pelo contato direto ou até mesmo pelo ar. Olha a quantidade de animais respirando aqui dentro de um mesmo local. Então é muito importante a atuação do médico veterinário aqui, pessoal. Falando de sanidade, né? Um ponto bem importante levantado aí, atuação na sanidade, porque se entrar uma doença aqui dentro, pessoal, ela se espalha muito rápido. E aí a gente tem morte, né? Tem mortalidade desses suínos, a gente tem perda produtiva, então diminuição do ganho de peso, piora da conversão alimentar. Aqui a gente também, pessoal, assim como nas aves, a gente avalia muitos índices zootécnicos. Então, conversão alimentar, índice de eficiência, tá? Tudo isso é avaliado. E o produtor e a indústria também, eles são remunerados através desses índices aqui que eu comentei com vocês. Então, conversão alimentar, índice de eficiência produtiva, viabilidade, tá? E se a gente tiver um lote doente, isso prejudica a cadeia toda, tá? Outro ponto importante, pessoal, aqui, a Monique comentou a questão do canibalismo, tá? O que é o canibalismo? É quando o animal, né, ele se alimenta de animais da mesma espécie. Então, o que vai acontecer aqui? Na produção de suínos, é algo muito importante da gente avaliar, porque eles acabam se estressando, eles podem se estressar aqui dentro, tá? Vivendo em um local aqui com não tanto espaço, claro que o espaço é necessário para que sim, que tenha bem-estar animal e tudo, e que eles consigam se desenvolver adequadamente, né? A questão da densidade é muito importante,
mas eles podem acabar se estressando um com o outro ou por eles serem muito curiosos, tá? E aí o que que vai acontecer? Eles acabam mordendo o rabo um do outro. E se eles mordem o rabo um do outro ali, abre uma porta de entrada de micro-organismos. E aí pode causar abscesso ali no canal vertebral, meningite nesses animais e diversas outras infecções bacterianas que podem ocorrer, tá? Então, cuidar do bem-estar animal para evitar o canibalismo também é uma área de atuação do médico veterinário muito, muito, muito importante dentro da suinocultura, tá? E isso tudo está relacionado ao manejo, tá? Como é que eu vou evitar que esses animais se estressem? Mantendo uma densidade adequada. Não adianta eu querer enfiar um monte de suíno ali dentro de uma baia, né? Cuidar para que a granja ela seja dividida em baias. Vocês veem aí que tá dividido em baia, né? Para evitar que o suíno que está aqui nessa ponta caminhe até lá na outra ponta, né? Diminuir o espaço aí para eles não ficarem caminhando tanto. E o suíno, pessoal, ele é um animal que ele vive em sociedade. Então, ele cria uma certa hierarquia dentro da baia dele. Então, eu não posso ficar misturando suíno, pegar de uma baia e eu colocar para outra, porque eles vão brigar. Eu preciso manter esses suínos sempre os mesmos dentro da mesma baia, tá? Porque eles têm uma hierarquia social, eles vivem em sociedade, tá? Então, aqui tem aquele que vai ser mais o líder ali dentro e os outros vão respeitar. Se eu pegar um e colocar numa outra baia ali, eles vão brigar, vão machucar. Então, a gente tem que entender também, saber dessas informações para a gente conseguir orientar adequadamente o produtor, tá? Cuidar também da nutrição desses animais, né? A gente viu que tem médico veterinário nutricionista que trabalha lá na produção de aves e tem os nutricionistas veterinários que trabalham na produção de suínos também. Então, o alimento que é fornecido para esses animais também é muito importante, tá? Porque é através dele que eles vão conseguir os nutrientes para crescer, se desenvolver, né? E também engordar, que é aquilo que a gente quer, né? Que eles produzam carne. E a ambiência, né, pessoal? Aqui a gente está dentro de uma granja climatizada. Então a gente vê ali no fundo, ó, os exaustores, tá? Falando em sistema de criação, a gente tem ambientes climatizados também para a produção de suínos e também ambientes convencionais, tá? Então o convencional que tem cortina, vai ter ventilador, porque a gente precisa deixar o ambiente fresco para esses animais. E a gente precisa também tecnificar cada vez mais, né? Evoluir cada vez mais para que a gente tenha mais granjas climatizadas, para que a gente forneça uma ambiência adequada. Quando a gente tem uma ambiência adequada, a gente diminui o estresse desses animais, a gente aumenta a produtividade e melhora a conversão alimentar. Então, muito daquele gráfico lá que eu mostrei para vocês que o custo de produção caiu, está relacionado à tecnificação das granjas, porque a gente consegue fazer com que os suínos comam menos e produzam mais em menos tempo, e aí melhora a conversão alimentar. E aí aqui, pessoal, essa imagem também, né, o mesmo contexto que eu falei para vocês anteriormente, só que aqui é uma creche, tá? Então aqui a gente tem uma creche, que é a parte inicial aqui da produção dos suínos. Vocês vão ver que ao longo da produção, da vida produtiva de um suíno, ocorrem algumas transferências. Então eles nascem lá na unidade produtora de leitões, onde eles ficam ali por 21 a 28 dias, né, a suína ali, a fêmea suína, ela amamenta, né, são mamíferos, então eles precisam ficar mamando. Depois eles são transferidos para as fases de cria e recria, né, que é a creche. Depois da creche, eles vão para as unidades de terminação, que é aquela foto anterior que eu mostrei para vocês. Então, aqui na unidade de creche, pessoal, também precisa a atuação do médico veterinário,
E aí aqui é legal de eu mostrar para vocês, porque a gente tem médico veterinário que vai atuar somente na fase de creche, e vai ter médico veterinário que vai atuar somente na fase de terminação, como vai ter médico veterinário que vai atuar somente lá na produção de leitões, lá nas granjas matrizeiras, tá? E vai ter médico veterinário que vai trabalhar somente na coleta de sêmen, no melhoramento genético nas granjas, tá? Fazendo a reprodução. Então a gente vê aí que é uma área que tem muita atuação para nós médicos veterinários e ainda tem sub-áreas dentro dessa mesma área que a gente consegue se especializar. Então eu posso me especializar na produção de leitões, na fase de creche, ou na fase de terminação, ou só com reprodução, ou só com sanidade, ou somente com nutrição, né? Então é uma área aí muito ampla e muito boa de se trabalhar. E não tem como a gente falar, pessoal, de suinocultura sem falar de biosseguridade. O que vocês olham para essa imagem aqui, ó, pessoal? Essa é uma granja produtora de suínos, tá? Em fase de terminação. O que vocês veem aqui, pessoal, que vocês conseguem notar que está relacionado à biosseguridade? No mesmo contexto que a gente viu lá na produção de aves. Plantio de árvores, limpeza do entorno, dá a impressão que tem cerca, né? Uhum. Ali na parte esquerda parece que tem a entrada, né? Ali pertinho das árvores. Distância entre os galpões. Muito bem, tá? Então a gente tem um corredor verde aí, né, que serve como um filtro biológico, né, e também auxilia na questão da temperatura, né, sombreamento, tá? Bem importante. A gente vê que essa granja ela é cercada, então os mesmos princípios de biosseguridade que a gente tem numa granja de frango, a gente tem numa granja de suínos também, pelos motivos que a gente já comentou. Imagina se entrar uma doença ali dentro dessa granja, né? Então a gente tem que evitar ao máximo. Controle de entrada de pessoas e veículos, tem que ter arco de desinfecção, tem que ter pedilúvio, tá? De cal. Tem granjas que tu tem que tomar banho, né? Então tem uma área ali que divide entre a área limpa e a área suja. E aí tem que tomar banho antes de entrar para dentro da granja dos suínos, tá? A distância entre os galpões, a organização, a limpeza, né? Tudo isso, pessoal, tá relacionado aqui à biosseguridade de suínos, tá? O manejo de dejetos, né? A suinocultura tem, a gente vai ter uma aula específica para manejo de dejetos, né? Então, produz muito dejeto, né? As granjas de suínos, né? As fezes, né? A urina, enfim, a água que é utilizada para fazer a limpeza dessas baias. Então, é um volume muito grande e a gente tem que conseguir manejar isso adequadamente. Imagine se eu não consigo manejar adequadamente esse monte de fezes e urina desses animais, né? É uma fonte aí para a proliferação de micro-organismo muito grande, tá? Da mesma forma como morrem animais, né, na produção de aves, aqui também tem mortalidade de suínos. A gente quer que ela seja o mais baixa possível, mas vai ter. E por ser um animal grande, a gente tem que ter um local apropriado para destinar essas carcaças também, para evitar que atraia pragas, roedores, né? Urubu ali, corvo, enfim, que tragam micro-organismos patogênicos para dentro da granja, tá? Então, falando de biosseguridade, a gente sabe que tem o macro e o micro isolamento. Macro isolamento, pessoal, relacionado ao todo da granja. Então, o cercamento, né? A cerca, ela tem que estar íntegra, não pode passar animais silvestres, insetos, enfim, ali para dentro da granja. O arco de desinfecção, né? As telas, né? Tem que estar tudo telado, fechado.
controle de entrada de pessoas e veículos, né? E microisolamento, controle de pragas e roedores, ter ali as iscas, né, com veneno, tudo certinho para os roedores, o pedilúvio de cal antes de entrar para dentro da granja, né? Um controle adequado aí da sanidade, né, da ração e da água. Essa água tem que estar clorada, limpa, né, em quantidade e qualidade suficiente para esses animais, tá? E aí eu trago aqui para vocês essa imagem dessa corrente aqui, que eu gosto muito dela, para falar de biosseguridade. Então a gente tem que ter o isolamento da granja, o controle de tráfego de pessoas e veículos para dentro, a higienização da granja e de veículos que vão adentrar para dentro e de pessoas também, fazer quarentena quando necessário dos animais, medicação quando necessário também, e o mais importante é a vacinação. A gente também tem protocolo vacinal aqui para os suínos, tá? Monitoramento e registro e comunicação de resultados. Então, é muito importante a gente saber como é que está sendo os resultados dessa granja de suínos, né? Se é uma granja que sempre tem problema ali, dá resultado ruim, o que está acontecendo, será? Será que não é uma doença que está tendo aí nessa granja e a gente não está observando, né? Ou o que é? Será que não é o manejo que está incorreto e aí acaba prejudicando o bem-estar, desenvolvimento desses animais, regulagem dos comedouros? Será que eles não estão botando a ração fora, tá? Então, o monitoramento, registro e comunicação de resultados são muito importante. Erradicação de doenças, tá? Super importante também, né? As doenças, elas vão causar perda produtiva, vão aumentar a mortalidade, vão diminuir a eficiência desses animais, tá? Auditorias e atualizações, então tá sempre conferindo se tiver tudo certinho nessa granja. Educação continuada, tanto dos médicos veterinários que atuam, quanto dos colaboradores e dos produtores, tá? Então, todo ano, né, cada ano que passa vai evoluindo, vai tendo regras novas, vai se melhorando alguns manejos, então é importante repassar essas informações para toda a cadeia produtiva, né, para os produtores, para que a gente deixe cada vez mais eficiente essa cadeia produtiva, tá? E plano de contingência, quando ocorre algum tipo de doença, né? Exemplo aí, influenza suína, né? A famosa gripe suína, né? Plano de contingência, né? Para evitar que essa doença se espalhe aí pro restante do rebanho, né? De suínos do país, da região, enfim, né? Então, plano de contingência é muito importante. E agora a gente entra nos sistemas de produção. Então, a gente tem, pessoal, como sistema de produção, sistema extensivo, semi-intensivo e intensivo, tá? Sistema extensivo a gente praticamente não vê, tá? O que seria um sistema de criação extensivo? É aquele que os suínos são criados soltos, a Deus dará, né? Não tem um suporte nutricional, não tem cuidado de manejo, não tem cuidado de sanidade, nem nada. Um sistema extensivo que daria para citar aqui para vocês são os javali, tá? Que eles não são de ninguém, eles estão ali solto e tem gente que vai lá, caça e se alimenta desses animais, tá? Então seria mais ou menos nesse sentido aí um sistema extensivo, tá? O sistema semi-intensivo, pessoal, é quando a gente deixa os animais soltos, tá? E aí eu trago aqui como exemplo, ó, essas imagens aqui que tem as casinhas e essas outras aqui debaixo que tem uma cerca. Então tem locais que produzem suínos dessa forma, tá? Para atender demandas específicas de alguns mercados que exigem que tenha um maior bem-estar dos animais. Então, o sistema semi-intensivo é aquele que os animais são criados soltos, porém tem um suporte nutricional, tem um cuidado com a sanidade, né? Tem aqui, ó, nesse caso, uma casinha para eles irem
dormir, fugir da chuva ou do frio, né. Então tem um certo cuidado, porém eles são criados soltos, tá. E o sistema intensivo, que é aquele que a gente mais vai ver, tá. Então, são as integrações, é onde a gente tem um cuidado muito grande, pessoal, com sanidade, com nutrição, com o manejo, ambiência desses animais, é tudo controlado, tá. Então no sistema intensivo. Olhem aqui nessa imagem, pessoal, de cima aqui tem o piso azul, aqui ainda é uma creche, tá. Olha só que interessante mostrar para vocês, a gente tem as divisórias aqui, né. Lembrem que eu falei para vocês que o suíno, ele vive em sociedade, ele tem uma hierarquia, então a gente divide ele em baias, para evitar briga entre os suínos. E olha só aqui o que o produtor fez para melhorar o bem-estar desses animais, diminuir o estresse deles. Então a gente consegue fazer isso também aqui no sistema intensivo. Vocês veem aqui onde eu estou passando o meu mouse, o que tem aqui no chão? Aqui e aqui também, ó. O que tem no chão aqui que eles estão mexendo ali? Parece. Ai, São umas garrafas PET, estão vendo? Ai, Umas não dá pra garrafa ver, pô, PET que é aqui da garrafa direita. PET. Oi? ai, eu ia dizer, mas eu fiquei com medo porque eu pensei, ai, qual que é o sentido de ter? Aham. Aqui no lado a gente tem, ó, umas garrafa PET e aqui a gente tem um pedaço de cano. Não Pra é pra que eles brincar pro e não morder o rabo um do outro. Exatamente, é para eles brincar. Dá para eles brincar, né, e eles, diminuir o estresse. Então dá para colocar inclusive bola pendurada, né, tu pendurar uma bola ali para eles ficarem Eu já vi na internet corrente, que eles ficam correndo. mordendo. Sim, exatamente, corrente. Aqui até tem uma, eu acho, ó. Bem aqui onde é que eu tô passando o mouse, ó, tem uma corrente, então eles ficam mordendo, tá. Ajuda a desgastar o dente deles, que fica crescendo, e eles se desestressam e eles não vão morder um no outro, tá. Então isso diminui muito o estresse. Então a gente consegue fornecer isso também aqui no sistema intensivo, tá. São, pontos bem importantes aqui, né, a questão da corrente sempre é indicado colocar, né, pelo menos uma por baia. Enriquecimento ambiental seria isso, Pro? Exatamente, exatamente, isso é um enriquecimento ambiental, tá. E ali o gradil é para que as fezes e a urina não fiquem também em contato com eles, como se fosse a cama com a maravilha seca, eles têm o Exatamente, bem-estar ali para não ficar em contato. exatamente. Na fase de creche, a gente consegue deixar eles nesse piso gradeado, tá. Eles ficam nesse piso gradeado, e aí as fezes e a urina acabam caindo na parte de baixo, e aí ali na parte de baixo sim é feito o recolhimento, tá. Então a gente consegue manter, o chão bem limpo, né, e a gente melhora a sanidade desses animais. Na fase de terminação, a gente não consegue manter o piso gradeado, em função do peso dos animais, né. Esse piso gradeado, ele precisa ficar suspenso, né, e aí ele não suportaria o peso ali dos animais. Então o piso ele é, fechado, o chão, e aí é feita a limpeza de baia por baia. Outro ponto importante, já que vocês falaram aqui das fezes, olha só, vocês estão vendo aqui onde eu estou passando o mouse, que aqui o chão ele tá um pouquinho mais sujo nessa baia do Sim, que aqui nesse pedaço? sim. E aqui nessa outra, mesma coisa, aqui pertinho tá mais sujo, e nas outras, se vocês observarem também, aqui nessa parte do centro tá mais sujo e aqui mais limpo. Vocês conseguem ver isso? Mas no fundo da foto, sim. Isso, mais no fundinho da foto aqui, ó. Deixa eu achar meu mouse. Aqui, ó. Tá mais escuro o chão, ele tá mais sujo. O suíno, pessoal, ele, ele delimita uma área de banheiro. Então ele não vai ficar fazendo xixi e cocô em qualquer lugar. Ele vai levantar e todos eles vão fazer naquele mesmo local, para deixar o restante da área limpa. Então eles são muito higiênicos, tá. Eles vão escolher um canto da baia e é ali onde eles vão fazer,
as suas necessidades, vão defecar e vão urinar somente ali, tá? Eles vão levantar, vão ir até lá e vão fazer e vão voltar. Pro e suínos é igual os pintinhos, assim, tem um cuidado do estresse térmico ali quando eles nascem. Sim, sim. Da mesma maneira, o cuidado tem que ter o aquecimento ali dos filhotes. Exatamente, Porque exatamente. os ovos, por exemplo, eles, diferente assim, eles não se criam com a mãe, né? Isso. E já como eles são animais que precisam do aleitamento, eles ficam com as mães, e daí só no desmame que eles são deslocados, ou a creche se mantém junto ali. Eles são deslocados, eles vão para a creche, tá? Tem granjas que têm o ciclo completo, então eles só são mudados de galpão. Mas tem granja que só produz leitão, tem granja que é só creche, tem granja que é só terminação. Então eles são transferidos, tá? E é bem importante isso que tu comentou, Giovana, que eles precisam sim, né? Tem um cuidado todo um cuidado com a questão da temperatura. Então, quando o suíno está adulto, ali na fase final, a gente precisa manter eles refrescados. Então, a gente precisa colocar vento, às vezes nebulização, para manter uma temperatura ali em torno de 20 graus, que seria o ideal para esses animais. Quando eles são pequenininhos, eles precisam de uma temperatura maior, porque eles não conseguem controlar a temperatura, certo? Só que como tu bem comentou, né, uma observação bem importante, eles ficam junto com as mães. E aí a gente tem dentro de uma mesma granja animais de idades extremas. Então tem os recém-nascidos que precisam de calor e tem a mãe que precisa de uma temperatura menor, porque ela é um animal adulto. Como é que a gente faz isso? A gente não pode aquecer o galpão todo, porque vai ficar ruim para a mãe. E a gente não pode deixar todo ele frio, porque fica ruim para o filhote. Então a gente tem umas casinhas dentro de cada baia, de cada suína fêmea ali, tem uma casinha que a gente chama de escamoteador. Ali no escamoteador tem uma lâmpada que deixa esse ambiente aquecido. E aí os suínos, filhotinhos, eles aprendem a entrar ali dentro para se esquentar. E eles saem só para amamentar. Então eles saem, eles tomam o leite e eles voltam lá para dentro quando é frio, dentro do escamoteador. Como é que eles sabem que eles têm que entrar lá? O produtor que ensina eles quando eles nascem. Ele pega eles e coloca lá dentro. E aí eles aprendem que lá é quentinho. E aí tem uma portinha, quando fica frio, eles entram lá para dentro. E quando eles estão aquecidinho, eles saem ali fora, tomam o leite, né? E se o ambiente estiver bom, eles deitam por ali mesmo, senão eles voltam para dentro do escamoteador, tá? Mas isso tudo a gente vai estudar no manejo ali, a gente vai estudar parte por parte, né? O manejo de leitões, manejo de reprodutivo e tudo mais nas próximas aulas, tá? E aí aqui, pessoal, tem um esqueminha para mostrar para vocês, né? A gente já comentou um pouco como é que funciona, vocês já sabem como é que funciona aí na questão das aves, e aqui é o mesmo processo. A cadeia suinícola, ela está organizada, pessoal, em forma de integração. Então, a gente tem ali um frigorífico central, fábrica de rações, vai ter as granjas de produção, vai ter os locais onde se produz a genética e a gente tem todo um mercado consumidor, tá? Então, na primeira imagem aqui, ó, produção da genética dos suínos. Aí essa genética ela é aplicada nas granjas onde se produz os suínos, né? Onde faz a produção tanto de leitões quanto a engorda, né? Enfim. A gente tem as centrais de produção de sêmen, né? Relacionado também à parte genética, né? Então tem locais que a gente tem somente os reprodutores, onde vai ser feita a coleta de sêmen. A gente tem os parceiros integrados, né? Que são as pessoas que vão receber esses leitões, que vão fazer a engorda, né? Tem a fábrica de ração, que vai fazer toda a parte nutricional desses animais, né? Tem o frigorífico, onde vai ser feito o abate desses animais, né?
e tem toda uma cadeia de consumidores aqui, né? Armazenamento e distribuição, o mercado interno e externo, né? Até chegar aqui na mesa do consumidor final, tá? E aí a gente tem, pessoal, comentei um pouquinho com vocês, a gente tem unidades de criação. Esses animais, eles não são criados por toda a sua vida no mesmo local, tá? Então, a primeira que a gente vai falar agora é a UPL. UPL é a Unidade Produtora de Leitões, tá? Então, é onde vai ocorrer a reprodução, a maternidade, até o desmame desses animais, tá? Então, na primeira imagem aí que vocês estão vendo, Pro eles são inseminados também ou não? como? O suíno é inseminado ou não? Sim, tá? Essa primeira imagem que vocês estão vendo aí, tá se realizando a inseminação artificial das suínas, tá? Então, elas estão ali, ó, recebendo sêmen, tá? É colocado aqui, ó, o sêmen dentro desses saquinhos, tá? Deixa eu pegar meu mouse. Esse saquinho aqui, ó, ele é colocado o sêmen, que é coletado lá do macho suíno. E aí é feita a inseminação artificial aqui na fêmea. A gente deixa isso aqui gotejando, tá? Dá para a pessoa ficar segurando até todo o sêmen descer, ou tu prender aqui em cima nessa barra de ferro aqui em cima, né? Para ficar descendo ali na fêmea suína, tá? Então a fêmea, ela é inseminada aqui na UPL, ela passa toda a sua gestação aqui na UPL, onde vai ocorrer o nascimento, né, dos leitões aqui, ó, nessa segunda imagem. Nessa segunda imagem, pessoal, a gente tem a fêmea suína aqui e os leitões na amamentação aqui, né, ingerindo leite da mãe deles. E aqui, ó, pessoal, onde eu tô passando o meu mouse, esse aqui, pessoal, é o escamoteador. A casinha que eu falei para vocês, onde os suínos, os filhotes, vão entrar para se aquecer. Ali dentro a gente tem uma lâmpada que fica ligada, e aí eles entram ali dentro, depois que eles se amamentam, eles entram aqui dentro para ficarem aquecidos. Dessa forma a gente consegue fornecer a temperatura adequada para os filhotes e também para a mãe, né? A gente não aquece todo o ambiente porque fica ruim para a mãe e não deixa todo o ambiente frio porque é ruim para o filhote. Então o filhote entra aqui dentro, o leitão, para se aquecer e vai sair somente para se alimentar. Isso em dias frios, dias quentes eles ficam por aqui com a mãe deles, tá? E aí eles ficam aí, pessoal, junto com a mãe, né, na amamentação até o 21º ou 28º dia, tá? Entre 21 e 28 dias. Depois disso, é feito o desmame, eles são retirados de junto da mãe e eles vão para a próxima unidade produtiva. Então, aqui nessa terceira imagem, a gente está vendo ó, os leitõezinhos sendo transferidos da UPL indo para as unidades ali de creche, tá? E aí, eles chegam aqui na fase de cria ou recria, tá? Que é feita na creche. Então, aqui na primeira imagem, ó, a mesma anterior, né? Eles são retirados de junto das mães e tá ocorrendo a transferência, tá? Nesse caso aqui, ó, essa transferência, eles estão sendo transferidos a pé, vamos dizer assim, porque dentro dessa granja, em específico, tem a produção dos leitões e a unidade de creche, tá? Caso fosse necessário eles irem para uma outra granja que só tem creche, eles são carregados em caminhões e levados até essa outra granja, tá? Então, na creche, pessoal, ocorre a fase de cria e recria, né? Cria ou recria. O período de vida dos leitões, né, que sucede o desmame, é o período aí chamado de cria ou recria. E eles vão ficar nesse local por aproximadamente 42 dias. Eles vão chegar ali com 8 quilos, que é o peso ao desmame, e eles vão sair dali com aproximadamente 20 quilos, tá? Então, eles chegam nas unidades de cria ou recria aqui com 8 quilos e saem com 20 quilos. Então, notem aqui ó, o piso gradeado, né? Aqui os suínos ingerindo a água, então
A água aqui dos suínos, pessoal, ela também é fornecida através de um sistema fechado, assim como nas aves, tá? E aí a gente tem essa chupeta aqui, ó, tá? Que eles apertam com a boca aqui, ó. Deixa eu achar meu mouse aqui, ó. Eles apertam com a boca e sai a água onde eles conseguem ingerir, tá? E aqui o comedouro, né? Então, abastecimento automático aqui nesse caso. A ração desce aqui embaixo e eles vão se alimentando, tá? Depois, pessoal, que eles atingem 20 quilos ali, né, por aproximadamente 42 dias, eles são transferidos novamente para as unidades de terminação, tá? Então, onde vai ocorrer a fase de crescimento e terminação desses animais, tá? Então, corresponde ao período de engorda do animal até o momento do abate, tá? Ele vai chegar com aproximadamente 63 dias e ficam por mais ou menos 114 dias, tá? Até eles atingirem um peso aí de 100 a 120 quilos, né? Que é o peso de abate hoje dos suínos na indústria, tá? Vocês conseguiram ver aqui, pessoal, fazer o cálculo, né? A gente falou que no slide anterior, eles ficam por aproximadamente 42 dias na fase de cria, tá? Na creche. Só que eles chegam na fase de creche com 20 dias, mais ou menos, né? 21 a 28. Se a gente soma os 21 que eles ficaram na UPL, mais 42 dias que eles ficaram na creche, dá os 63 que eles chegam na fase aqui de terminação, na unidade de terminação, tá? Então, eles chegam com aproximadamente 63 dias, podendo variar, né? Um pouquinho para menos, um pouco para mais. E eles ficam ali por aproximadamente 114 dias. Nesses 114 dias, eles vão chegar ao peso aí de 100 a 120 quilos. E aí, eles vão para o abate. E nessa imagem aqui, então, a gente tem ó, um lote de suínos que já está pronto para o abate, tá? E aí ocorre o carregamento e eles vão para o frigorífico. Pro, então, o ciclo do suíno, o ciclo total seriam 177 dias, mais ou menos, de quando nasce até o abate, daí que a gente faz a conversão alimentar, 21 mais 42 mais 114, seria isso? Isso aí, isso aí. Quanto que deu? 170 e pouco? 177, mais ou menos. Mais ou menos isso aí. Vai variar, pode variar um pouco para menos, um pouco para mais, né? A gente sempre gostaria que variasse para menos, porque aí significa que precisam menos tempo para produzir. Para chegar ao peso. Aí a conversão alimentar seria melhor. Exatamente. Isso é do leitão. E a mãe, quanto tempo ela dura assim, gestando várias? Olha só, eu ia falar isso amanhã para vocês, esse macete. Então tá, então deixa. Não, mas vou falar agora. Quanto que é o tempo de gestação da fêmea suína, pessoal? São 114 dias. Para vocês nunca mais esquecerem qual que é o tempo de gestação do suíno, é 3 meses, 3 semanas e 3 dias. Nossa! Tá? 3 meses, 3 semanas e 3 dias é o tempo de gestação do suíno, o que dá 114 dias. Tá? Então é 333. É o número perfeito. Então a gente tem, né, aí o tempo, bem importante essa tua colocação, né, para a gente ver o ciclo completo. Então a gente precisa, né, de 114 dias de gestação, mais 21 a 28 dias de amamentação, depois mais aproximadamente ali 63 dias vai dar ali, né, o total entre amamentação e fase de cria, 42 dias ali na fase de cria, né, e mais 114 para produzir o suíno ali na terminação, tá? Então isso aí dá uns 290 dias mais ou menos, né, o ciclo completo ali, desde o momento da concepção do suíno até o abate, tá? Então um pouquinho menos de um ano, né?
E se a gente for somar ali o tempo que a fêmea suína demora entre o desmame e iniciar uma nova gestação, a gente tem ali mais ou menos uma semana, 15 dias para ela emprenhar de novo. Quando a gente faz o desmame, logo em seguida ela tem cio e aí ela é reinseminada, tá? Então ela passa praticamente a vida toda dela gestando, tá? Falando de longevidade, pessoal, né? Pro, Só Oi. ali 114 dias é o mesmo tempo da gestação, é o mesmo tempo da terminação? Exatamente, mas aí vai variar um pouco a terminação, né? Depende da conversão alimentar dele. Exatamente. Ele Tá. pode atingir o peso antes, né? Ou ele pode atingir depois. Então é mais ou menos. Só e quantas gestações, mais ou menos, uma fêmea, assim, de recria, tipo, ela produz, assim, tipo, quanto tempo ela pode, Tu tipo, diz por dar... ano ou na vida toda dela, Nadine? Tanto faz, só pra gente ter uma média. É. Então, assim, ó, ela vai gestar 114 dias. Vou até fazer o cálculo aqui, ó. 114 dias de gestação, mais botar aqui 10 dias para ela ter cio, 124 dias. Esses 10 dias, pessoal, varia, tá? Pode variar um pouco para menos, um pouco para mais, mas assim, logo depois que tu desmama a leitegada dela, ela já apresenta cio logo em seguida, tá? Então dá mais ou menos 124 dias, que seria o perfeito. Então vamos dividir 365 por 124, quase três gestações por ano, tá? Umas 2,5 gestações, 2,9 seria tipo o perfeito, né? Que ocorresse por ano, tá? E a fêmea suína, ela produz aí em torno de 10 a 12 leitões, numa média, por leitegada. Então, ela vai produzir em torno de 30 leitões por ano, tá? Aproximadamente, cada fêmea suína. E ela fica na reprodução por 4 anos. Então, uma fêmea suína, 30 leitões por ano, uma média, né? 3 vezes 4, uns 120 leitões na vida produtiva dela, Só... tá? E daí, depois desses 4 anos, ela vai pra abate ou ela vai, tipo, ficar... Ela vai pra onde depois desses 4 anos? Abate. É feito abate, e daí, como é um animal mais velho, né? A carne mais firme, um animal de 4 anos e pouco aí, né? É feito embutido, tá? Não é comercializada a carne, porque ela é mais dura. Então é feito embutido com a carne dos animais de reprodução, tá? Pro, então, se tivesse que calcular o tempo da gestação mais o tempo da terminação, seriam os 177 dias mais 114 da gestação? Isso aí, tá? Mais ou menos isso. 291 dias da gestação até o leitão final. Isso, do momento da concepção até o abate do animal, Tá. tá? Quando a gente fala aqui, pessoal, em longevidade, longevidade é o tempo de vida, tá? Então, uma longevidade natural de um suíno, né? Se ele fosse criado aí, vivesse na natureza, seria de 12 a 15 anos, tá? Se nada de ruim acontecesse para ele. Os animais, né, de produção, eles vivem aí de 5 a 6 meses, os animais que são abatidos. Então, ali, ó, de 177 a 184 dias aproximadamente aí de vida, né, do momento do nascimento até o abate dos animais, para eles atingirem o peso de abate, tá? Então a gente reduz bastante essa longevidade. Animais de reprodução, né, o cachaço, que é o macho, ele fica em reprodução por aproximadamente 2 anos, e a matriz por 4 anos, tá? Então eles vivem mais tempo do que o suíno que vai para o abate, tá? Depois, esses animais, como eu já comentei, né, tanto o cachaço quanto a matriz, eles também vão para o abate. Quando eles ficam improdutivos ou diminui a sua produção, eles vão para o abate e aí é feito produto processado, né, embutido
com a carne aí desses animais, tá? Falando sobre a alimentação dos animais, pessoal, dos suínos, os suínos eles são animais onívoros e monogástricos. Alguém saberia me dizer o que isso significa? Quer dizer, monogástrico porque ele tem um estômago. Exatamente. E onívoro, eu acho que, come carne e isso, e vegetais. E vegetais, exatamente, perfeito, Nadine. Então, o animal onívoro é aquele que se alimenta de tudo, tá? Tanto proteína animal quanto vegetal, tá? O suíno, então, na ração dele, pessoal, existe proteína animal também, tá? A gente consegue fornecer porque ele vai ter enzima para digerir. Então, tem farinha de ossos, farinha de sangue, farinha de vísceras, né? Que é feito ali no momento do abate, né? É multiprocessado, é feito como se fosse é feita uma ração, né? Uma farinha que é colocada junto com a ração, tá? E também, né, utilizado milho, soja, enfim, né? Vegetais. E monogástrico, porque ele tem um estômago, ele não é um ruminante, né? Então ele tem um único estômago, tá? Falando da reprodução dos suínos, pessoal, ela pode ocorrer de duas formas: monta natural ou inseminação artificial. Falando de integração, pessoal, é utilizada a inseminação artificial, tá? Por que a gente utiliza inseminação artificial? A gente consegue diluir o sêmen que é coletado lá do macho em várias doses. Se fosse fazer a monta natural, o volume ejaculado de um macho suíno, ele é muito alto e ele seria utilizado em uma única fêmea. Então ele conseguiria fazer a cobertura aí de uma, duas fêmeas no dia. Quando a gente faz a coleta do macho e faz a inseminação na fêmea, a gente faz diluições desse sêmen produzido pelo macho e cria inúmeras doses. Então a gente consegue, às vezes, inseminar 15, 20 fêmeas com um volume ejaculado de um macho, tá? Então a gente aumenta muito mais a eficiência reprodutiva. Sem falar, né, que diminui muito a questão de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis entre os suínos, tá? Então a gente faz tudo separadinho ali, né? O material utilizado para fazer a inseminação em uma fêmea, ele é utilizado ali e não é utilizado em outra, tá? Então a gente melhora muito a eficiência, tanto sanitária quanto reprodutiva. Então, em 90% ou 100% das integrações, é feita a inseminação artificial dos suínos, falando da reprodução. E é verdade que quando tem as fêmeas, elas estão ali nesse período ali da pós-lactação, né? Que se tiram os leitõezinhos, se passa o cachaço na frente delas para estimular o período fértil delas, para saber quem que está pronta ou não? Sim, exatamente. Para a gente estimular, pessoal, a fêmea suína a entrar no cio, ela precisa ter a presença do macho. E então, quando é feito o desmame, né, desses suínos aí, as fêmeas elas são inseminadas todas num período muito curto, ali mesmo dia ou 2 dias, tá? Elas entram em cio muito próximas uma das outras, elas são inseminadas todas juntas, então elas vão parir tudo junto, e quando é feito o desmame de tudo junto. Aí o que acontece? Para estimular elas a terem cio, quando é feito o desmame, se passa com um cachaço, com o macho, na frente das baias da fêmea. E aí isso estimula elas a entrarem no cio, tá? O que a gente quer aqui na reprodução dos suínos? Uma alta prolificidade. O que isso quer dizer? Que elas sejam prolíferas, que elas produzam muitos leitões. Quanto mais leitão nascer, melhor, porque aí eu vou ter uma maior produção de carne lá no final, tá? Para mim, não vale a pena eu ter uma fêmea suína que produza 3, 4 ou 5 leitões. É muito pouco.
e a taxa de prolificidade é um dos parâmetros que é utilizado ali para saber se aquela fêmea suína ela é mantida na propriedade para continuar reproduzindo ou se ela é descartada. Uma fêmea suína que tem poucos filhotes por ninhada, ela é descartada porque ela está ali comendo tanto quanto as outras e ela produz pouco leitão. Então, isso não é bom, tá? Então, taxa de prolificidade, que é a quantidade de leitões produzidos, é um dos parâmetros avaliados, e a gente quer uma alta prolificidade. Além disso, a gente quer uma alta fecundidade, né? A gente quer fêmeas que, quando elas sejam inseminadas, elas emprenhem, que elas sejam fecundas, né? Que ocorra a fecundação dos óvulos e que elas tenham um máximo de filhotes, né? E o máximo de gestações em menos tempo, tá? Então, se tem alguma fêmea que é feita a inseminação e ela não emprenha, ela é descartada, tá? E eles são, né, os suínos são animais multíparos. Então, o que que isso quer dizer? Que eles produzem mais de um filhote por ninhada. Então, aí uma média de 12 leitões por leitegada, tá? Vocês sabem me dizer, pessoal, mais ou menos quantas mamas tem uma fêmea suína? Quem aí já teve contato com suínos sabe quantas mamas tem uma suína, uma fêmea suína? De 12 a 14? Exatamente, tá? Tem umas que tem até um pouquinho menos, ela pode variar, né? Às vezes até 10 mamas. Eu já vi uma vez com 8, tá? E aí não é uma fêmea que tenha pouca mama, também é um ponto que é avaliado para ser feito o descarte. Aquela que tinha 8 mamas, por exemplo, ela não vai ser uma fêmea muito produtiva, porque se ela tiver 10 leitões, vai faltar mama, e aí eu tenho que pegar esses 2 leitões e colocar em outra fêmea, tá? Então, tem que ter aí de 12 a 14 mamas é o ideal. Olha só, a média é de 12 leitões, então eu preciso ter 12 mamas. E aí tem uma curiosidade aqui, pessoal, que cada leitãozinho tem a sua mama, tá? Então eles vão sempre mamar na mesma mama, tá? Cada um deles vai ter uma, então eu preciso ter uma para cada leitãozinho. Quando acontece de uma fêmea parir mais leitões do que a quantidade de mamas que ela tem, eu tenho que realojar esses animais. Então, olhem essa imagem aqui que eu trouxe para vocês. Tentem contar aí e me digam quantos leitõezinhos vocês acham que tem nessa imagem aí. Vou dar um tempo para vocês. Acho que 21. Contaram 21. É bastante, não é? É muito, tá? E isso tudo é de uma mesma fêmea suína, tá? Então é um animal altamente prolífero, né? Teve um parto aí muito maior do que o esperado. Depois no próximo slide eu vou até mostrar esse parto dessa fêmea suína aí foi notícia, tá? Depois eu vou mostrar para vocês. Ô, Sawyer, Oi. e pode ser uma pergunta meio idiota, mas e nesse caso, os que nasce, tipo, mais leitãozinho do que a mãe tem, tipo, Sim. tem aceita pra amamentar? Aham. O que que faria com os outros que não, tipo, conseguirem pegar? A gente Teria... realoca ele em fêmeas que tenham menos filhotes. Então, por exemplo, eu tenho uma fêmea que tem 12 mama e teve 10 filhotes. Eu boto 2 ali junto com ela. Aí tem outra lá que tem 12 mama e teve 11. Eu consigo colocar mais um lá, entendeu? Eu divido eles e coloco em outras fêmeas que tenham menos filhotes do que a quantidade de mama. Tá? Entendido? Uhum. E aqui, pessoal, eu trago então a imagem anterior, né? A notícia, como ela saiu. Esse aqui é um print da notícia. Então, uma fêmea suína ali que criou 34 leitões em um único parto, tá? Isso ocorreu no estado de Santa Catarina, tá? Faz alguns anos já que uma fêmea suína teve 34 leitões, tá? Então, foi notícia, né, nacional, porque a gente quer sim animais que produzam muitos leitões e essa aí acabou se destacando muito, né?
34 é um absurdo, é mais do que uma fêmea suína produz no ano todo, né? Então, em várias gestações. Então, foi um caso aí que ocorreu, tá? Às vezes, pessoal, nascer 20, até um tempo atrás era mais raro. Hoje em dia já não é tão raro assim de ver nascer 18, 20 leitões, tá? Porque ao longo do tempo foi se buscando animais, se selecionando animais que tivessem alta capacidade de gestar, que tivessem cada vez mais filhotes. Então, é cada vez mais comum que a gente veja fêmeas muito prolíferas, que produzam mais leitões do que a capacidade que ela tem de amamentar, tá? E aí a gente tem que remanejar esses animais aí e ir colocando em outras fêmeas, tá? Esse caso foi em 2020, aqui eu tenho a data, dia 9 de julho de 2020. E agora vamos falar sobre algumas denominações, pessoal. Então, o que é um leitão? Quando eu falo para vocês o que é um leitão, são animais jovens, tá? Então, a gente tem o leitão na maternidade e o leitão na creche. Então, o período que corresponde aí à fase de leitão do suíno é do momento do nascimento dele, lá na maternidade, até o momento que ele fica na creche, né? Que ele fica ali até os seus aproximadamente 63 dias. Então, do primeiro ao 63º dia, aproximadamente, a gente chama ele de leitão, tá? E aqui tem uma imagem dos leitõezinhos aí saindo da maternidade e indo para a creche. Leitegada, pessoal, quando eu falo para vocês em leitegada, significa, né, que é o conjunto de leitões nascidos em um mesmo parto. Então, aqui eu tenho uma imagem para vocês de uma fêmea suína com a sua leitegada, tá? Então, a leitegada é o total de leitões que nasceram no mesmo parto, que são todos irmãozinhos ali, tá? Então, quando eu falo em leitegada, é isso. Cachaço ou varão, pessoal. O cachaço ou varão é o suíno macho que é destinado à reprodução, tá? Pode ser utilizado tanto na monta natural quanto na inseminação artificial. A gente já falou sobre, né, que a inseminação artificial é o que é mais utilizado, tá? Ele inicia a vida reprodutiva dele entre 6 e 8 meses de idade, tá? E ele fica na granja aí por aproximadamente 2,5 anos, tá? Quando eu falei para vocês lá que o macho suíno ele ficava 2 anos na reprodução, e aqui tem 2,5, é a soma, né, pessoal, do tempo que ele fica em reprodução, que é os 2 anos, e os 6 a 8 meses que ele demora para entrar na vida reprodutiva. Então, 2,5 anos significa, né, 2 anos e 6 meses, aproximadamente, tá? E o que vai me dizer se eu mantenho esse macho na granja ou não? Eu chego lá, ele fica com 2 anos e meio ali, eu já descarto? Ou será que tem algum momento eu posso deixar algum macho ali reproduzindo por mais tempo? O que vocês acham? Tem algum outro critério, além da idade, que a gente olha para dizer se esse macho suíno ele ainda é produtivo ou não? A qualidade do esperma, se as fêmeas estão sendo bem fecundadas, não tem por que eliminar ele, por mais que ele tenha, tipo, 3 anos, mas se ele está com a vida, né, reprodutiva fértil, digamos assim, né? Perfeito, exatamente, tá? A gente tem uma idade aí, mas o principal que a gente diz ser, não, esse macho tem que ser substituído, ou podemos continuar, é através da avaliação do sêmen, né? Através do espermograma. Então, é feito o espermograma desses animais para avaliar concentração, motilidade, morfologia dos espermatozoides, né? Se a gente tem um macho ali com 3 anos, que seria um macho já mais velho, né? Mas ele tá com uma alta qualidade de sêmen, produzindo em quantidade e qualidade adequada, para que eu vou ficar substituindo ele, né? Eu vou gastar para recolocar outro animal no lugar dele,
para ter a mesma coisa. Então eu consigo manter. E é tá? só um por granja, Pro? Não, 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 não. São vários, tá? As granjas que produzem sêmen, elas podem ter 50, 100 animais machos ali. Vai depender da demanda, né? Do tamanho da granja, tá? Então é produzido. Tá. Ali você disse que um ejaculado pode dar até 15 fêmeas. Tem integrados que tem 2.000 fêmeas. O peru, a gente aprendeu que é até 30 minutos, ele não é congelado o sêmen, né? Já é aplicado. O do suíno faz o ejaculado e já dilui e já aplica nas fêmeas, ou ele pode ser guardado, por exemplo? Quanto antes você fizer, pessoal, assim, ó, quanto antes tu fizer a inseminação, melhor é a qualidade do sêmen. Isso é para qualquer espécie, tá? Tá. Mas ele pode sim ser armazenado, né? No momento ali que a gente faz a diluição do sêmen, o que que acontece? A gente coloca diluentes, né? Para a gente dividir esse sêmen em várias doses, né? Para poder inseminar vários animais, né? E essa quantidade de animais ali, eu falei para vocês 15, 20, mas vai variar, né? Depende do volume de ejaculado de cada animal. Então, e a concentração de espermatozoide, principalmente. Então, se um animal tem um pouco menos de concentração de espermatozoide no ejaculado dele, eu consigo inseminar menos fêmeas. Se ele tem uma concentração maior, eu consigo inseminar mais fêmeas. Então, varia um pouco, tá? Quem faz essa diluição para saber se o concentrado está suficiente para fecundar uma fêmea somos nós, médicos veterinários, ou é um zootecnista? Exatamente. Médico veterinário faz, né? Tem zootecnista que trabalha com isso também, enfim, mas é uma área de atuação do médico veterinário. Então, faz a coleta do sêmen, o E tem um espermograma. cálculo. Oi? Tem um cálculo ali do ml do ejaculado para o diluente. Tem. O cálculo eu não vou saber dizer para vocês, tá, pessoal? Mas vocês vão aprender lá em reprodução. Quem já Tá. teve reprodução e biotecnologia aprendeu. Quem ainda não teve, vai ter ali, tá? Tá. Eu não lembro de cabeça como é que é o cálculo que é feito ali. Mas tu tem que fazer o espermograma e aí você calcula a taxa de concentração desse ejaculado, a viabilidade dos espermatozoides ali, a morfologia, se a gente não tem espermatozoide com a morfologia errada, né? Cauda dupla, cauda dobrada, fortemente dobrada, duas cabeças, enfim, né? Que são espermatozoides que não vão fecundar, né? E a gente avalia como um todo a qualidade do sêmen. Depois que é feita essa avaliação aí, né? De motilidade, concentração, volume, morfologia, aí é feita a diluição, e aí são utilizados diluentes específicos, tá? Esses diluentes, eles servem para nutrir o espermatozoide, do tempo que ele foi coletado até ele ser inseminado. Então, são nutrientes que esses espermatozoides vão utilizar para se manter viável até o momento da reprodução, tá? Da inseminação. Tirei tua dúvida ou ficou dúvida ainda, Gil? Não, bem tranquilo. Tá? Perfeito. Então, o que vai determinar aí o tempo produtivo do macho suíno é a qualidade do ejaculado dele. Se eu tiver um macho com 1 ano e meio e não tem mais qualidade de sêmen, eu vou descartar ele com 1 ano e meio, eu não vou esperar dar 2 anos e meio, porque daí ele tá me dando prejuízo, tá? Então, a gente tem uma idade aí média, mas tem suínos machos, né, que são descartados antes, porque não tem qualidade de sêmen adequada, e tem machos que são descartados depois, que ficam por mais tempo na granja, porque tem uma qualidade de sêmen maior. A matriz, pessoal, é a fêmea suína adulta destinada à reprodução, então é a mãe dos leitõezinhos, né? A matriz é aquela que recebe o sêmen do varão, tá? Que gesta os leitões, né, que depois vão ir para o abate. Então, a matriz é a mãe dos leitõezinhos, tá? E é considerada matriz aquela que já teve ao menos uma leitegada. Então, quando ela pariu
a primeira vez que ela já teve uma leitegada, ela é considerada uma fêmea matriz, tá? E aí aqui a gente tem, ó, uma fêmea, né, uma matriz com a sua leitegada ali e os leitõezinhos, tá? A matriz, ela fica em produção, pessoal, numa média de 4 anos aproximadamente, tá? O que vai fazer aí, vai variar a idade de reprodução dessas fêmeas? Muito semelhante àquilo que acontece no macho. Então, se eu tenho uma fêmea ali com 1 ano e meio, tá? E ela me produz poucos leitões, todos os partos que ela teve, ali 1, 2 partos que ela teve, foi 5, 6 leitões, eu vou esperar ela desmamar esses leitões e eu vou descartar ela, porque ela é pouco produtiva. Ou uma fêmea que tem dificuldade para emprenhar, eu não vou manter ela na propriedade, eu vou descartar. E se eu tiver uma fêmea ali de 5 anos, mas ela é uma excelente mãe, ela produz muitos leitões e ela consegue cuidar deles, né, uma boa mãe, até o final do desmame ali. Eu posso manter ela, não tem por que eu descartar ela antes se ela está produzindo ainda uma quantidade adequada de leitões. Então, o que vai dizer para a gente se a fêmea ela continua em produção ou não é a quantidade de leitões que ela entrega ali ao desmame, tá? Então, aqueles leitões que nasceram e que foram desmamados, tá? Mas a média é aproximadamente 4 anos. Falei para vocês que a matriz é considerada matriz quando ela teve pelo menos um parto. Então, antes dela ter o parto, né, a gente chama ela de marrã ou marroa, tá? Então, a marrã ou marroa é a fêmea suína destinada à reprodução que ainda não teve o primeiro parto. Então, aqui a gente tem uma fêmea suína. E como é que eu sei que ela ainda não teve pelo menos um parto, essa fêmea aqui da foto? Pela glândula mamária dela aqui, ó. Essa é uma fêmea gestante, ela está gestando a primeira leitegada dela. Então, como é que eu sei que ela está gestante? Aqui, né, no abdômen dela, a barriga dela já está um pouquinho distendida e a gente vê que a glândula mamária dela está começando a aumentar, tá? Mas a gente vê que o biquinho aqui, ó, da mama dela ainda é bem pequenininho, tá? Bem característico aqui da marrã, tá? A fêmea matriz, ela tem o bico da mama dela bem grande, tá? Por causa da amamentação. Então, a matriz é aquela que já teve um parto e marrã é aquela que ainda não teve o primeiro parto, tá? E aqui, aí a gente tem o rufião, tá? Que é aquele macho que ele é utilizado na detecção do cio das fêmeas suínas. Então aqui, ó, aquilo que a gente comentou anteriormente. A gente tem as fêmeas aqui, ó, nas baias, tá? E o funcionário tá passando o rufião aqui na frente para estimular o cio das fêmeas e para detectar aquelas que estão no cio, tá? Como é que eu sei que a fêmea suína ela tá no cio? O macho, o rufião, vai parar na frente dela e ela vai ficar estática, parada, tá? E aí eu sei que dá para ser inseminada essa fêmea, tá? Então a gente passa ele na frente dessas fêmeas aí para estimular o cio, tá? E também fazer a detecção de quando a fêmea tá no cio, tá? O macho rufião, ele não é capaz de fecundar a fêmea, tá? Então, para ser utilizado como rufião, não precisa ser um varão ali muito de um potencial genético muito grande. Ele só precisa ser um macho, ele não precisa ter uma boa genética, tá? Porque não vai ser ele que vai fecundar a fêmea, e sim o sêmen que veio da central de sêmen, da central de coleta, que vai ser inseminado, tá? Os rufiões, pessoal, a gente faz um procedimento cirúrgico neles, que é a epididectomia, tá? Aí a gente faz o desvio lateral do pênis, cria um neoósteo prepucial, uma nova abertura no prepúcio, e fixa o pênis na parede lateral do abdômen, tá? Então, a gente faz essa epididectomia aí no rufião
quando a gente tem baia coletiva. O que isso significa? A gente tem baias onde as fêmeas suínas ficam sendo criadas juntas até o momento do parto, tá? As baias de gestação coletiva. E aí, para a gente estimular o cio dessa fêmea, a gente tem que colocar o macho lá dentro. Aqui nessa imagem, elas estão em baias individuais, então o macho passa na frente. Quando é baia coletiva, o macho tem que entrar dentro. E para evitar que esse macho copule com essas fêmeas, né, a gente faz o desvio lateral do pênis. Então, quando ele sobe em cima, o pênis dele não vai conseguir adentrar para dentro da fêmea, e porque ele vai estar grudado na parede lateral do abdômen, e ele vai sair ali no abdômen, tá? E aí ele não fecunda a fêmea, e dessa forma ainda a gente consegue identificar as fêmeas que estão no cio, tá? Pro, mas nesse caso aí que você está dizendo, deve ser nas granjas mais antigas que se faziam baias coletivas. Hoje em dia, se um integrador vai fazer uma nova granja, é capaz que tenha as baias separadas, que é mais fácil, digamos assim? Então, na verdade é o contrário. Antigamente se tinha muito baia individual, tá? Ainda tem. O investimento é maior. Também, só que é muito mais fácil, te facilita muito o manejo baia individual. Elas estão ali paradinha, elas vivem a vida toda delas nessa baia, tu consegue fazer a inseminação, desde da estimulação do cio e detecção, ela se torna muito mais fácil, porque é muito mais fácil eu passar com um macho aqui na frente do que eu ter que colocar ele dentro de uma baia com várias fêmeas, ficar tirando ele, botando em outra, tá? Então, dessa forma, facilita muito. Facilita a inseminação, facilita no momento do parto, dificulta da fêmea suína deitar em cima, porque o que acontece? A fêmea suína, muitas vezes, ela é meio desastrada, e ela acaba deitando em cima dos filhotinhos e mata. Então, quando tem a baia individual, ela não consegue deitar em cima, tá? Os filhotinhos saem pro lado e ela tem a grade ali que não vai deixar ela deitar em cima. Então, se tinha muito baia de gestação individual. E pelos conceitos de bem-estar animal e abertura de novos mercados que tem essa exigência do bem-estar animal, eles exigem que as fêmeas passem a vida delas em baias de gestação coletiva. Porque lembram que eu falei para vocês que o suíno ele é um animal que ele vive em sociedade? Uhum. Então ele precisa ter esse local para ele se movimentar, para ela caminhar, né, para ela ir até o comedouro e o bebedouro, né? E ela ter o convívio com outras colegas, vamos dizer assim, outras fêmeas ali da baia. Então é indicado hoje que se faça, dependendo, claro, qual mercado a gente quer atingir, né? Que se faça a gestação coletiva. Então, essas fêmeas ficam durante todo o período de gestação convivendo juntas, numa baia maior, que elas consigam se locomover, e elas vão para a baia individual somente no momento do parto, para evitar, né, que ocorra aí a morte de leitões por esmagamento, tá? Entendi. Que elas deitem em cima. Mas elas são enormes, eu estou aqui pensando que elas são enormes, como é que vai fazer? Quantas leitoas numa baia coletiva? Isso, aí vai depender do tamanho da baia, né? Então, quanto maior a baia, mais fêmeas suínas vai ter, quanto menor, menos. E é uma trabalheira, né? Tu tirar elas da baia individual no desmame, levar lá para a baia coletiva, daí fazer o estímulo com o macho, daí ele entra lá dentro, o rufião, né? Aí, para te tirar ele lá de dentro, é um caos. O manejo aí para o proprietário é muito mais difícil do que as baias individuais para tudo. Muito mais difícil. Visa o bem-estar, mas daí pode ser que ele não esteja interessado em fazer esse bem-estar, né, para fazer uma exportação de uma carne, né? Isso. O manejo, ele fica muito mais difícil quando é coletivo, tá? Só que o que acontece? Vocês imaginem, ó, nessa foto aqui, tá? Essas fêmeas suínas aí, ó, o tamanho da baia delas é o tamanho do corpo delas. Elas só conseguem levantar
e deitar, elas não conseguem fazer um passo para frente e nenhum para trás. Elas só deitam e levantam. Elas vivem a vida toda delas nessa baia ali. A única coisa que elas veem é a frente delas aqui, onde cai a água, no coxo ali, e a ração. Então, elas só têm isso aí. Então, elas desenvolvem um estresse crônico, tá? Elas vivem a vida toda delas estressadas, elas começam a fazer mordedura de barra, que a gente diz. A barra são essas barras de ferro aqui na frente, ó, que vocês estão vendo, e aí elas começam a morder. E aí a gente chama de mordedura de barra, que é uma estereotipia, um movimento repetitivo. E ela fica só mordendo isso aí, ela fica extremamente estressada, e ela passa a vida toda dela aí. Então, quando a gente coloca em baia coletiva, melhora muito o bem-estar desses animais, né? Às vezes consegue até prolongar a vida reprodutiva deles, tá? Mas existem os dois tipos. Hoje, cada vez mais, a gente vê baia coletiva. E antigamente era mais individual, mas ainda assim se tem muito baia individual, tá? E aí a gente tem o castrado também, tá, pessoal? Que o castrado, o animal castrado, nada mais é do que o macho cujos testículos foram retirados cirurgicamente, tá? Então, aquele macho que não é destinado à reprodução. Falando em castração, pessoal, até um tempo atrás se fazia castração dos machos, dos leitões machos, né, que iam para a engorda. Só que também por questão de bem-estar animal, hoje não se faz mais a castração física, a retirada cirúrgica dos testículos, e sim a castração química, tá? Então é injetado a castração química nesses animais, fármacos que inibam a produção de testosterona, tá? E aí essa injeção aí ela é feita nos animais em 2 momentos durante o período, acho que é o período de criação, e na fase de terminação. Então, os machos é feita a aplicação desse fármaco que inibe a produção de testosterona. E aí eles vão para o abate com os testículos, mas eles são castrados, tá? Castrado quimicamente, tá? E se inibir a produção de testosterona não diminui a produção de carne? Não, pior que não. É? O macho, quando ele não é castrado, ele demora mais tempo para ele ganhar peso, tá? A mesma coisa ocorre, vocês já ouviram falar que quando castra um cachorro, depois ele tem predisposição a ficar gordinho? Aham. A mesma coisa ocorre nas outras espécies. Quando eles são castrados, eles engordam mais rápido. Então, é um ponto importante para a produção aí de carne suína, né? Que seja feita a castração para eles ganharem peso mais rápido. Entendi. E aí seria isso a aula de hoje, pessoal. É uma aula mais introdutória, tá? Deixa eu voltar aqui para conversar um pouquinho com vocês. Alguém ficou com alguma dúvida, pessoal, da aula de hoje? Não? Então, o intuito da aula de hoje, né, era introduzir vocês aí no estudo da suinocultura, a gente falar sobre alguns conceitos básicos, né, vocês entenderem o básico mesmo, e amanhã, então, a gente se encontra presencial lá no Campus Agro, e daí a gente vai falar sobre a evolução genética aí na suinocultura e as raças de interesse zootécnico e os cruzamentos, tá? Ok. Certo, galera? Então tá, até Tá bom. amanhã. Tchau. Até. Obrigada. Até amanhã. Tchau, senhor. Até amanhã.